Boa noite, paz do Senhor. Deus abençoe todos vocês essa noite. Mais um dia aqui com vocês. É muito gratificante, né? Até o Alexandre brincou comigo, tá vendo? Você que não abre culto. Já bati minha meta. Viu, Alex? Bati minha meta do ano. Brincadeira, irmãos. É um desafio, né? E a gente sente falta do calor humano. Então, você que tá aí com a sua família, vamos fazer aquele cumprimento da igreja. Dê a paz do Senhor para a pessoa que está do seu lado. Dê um beijo aí na sua família, dá um abraço. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Eu vou ler Salmo número 27. É para dar beijo mesmo, viu? Dá beijo aí, ó. Eu vou dar um paz do Senhor, ó. Deus abençoe. Culto de casais. Vamos fazer uma live de casais. Bom, Salmo 27, eu vou ler o versículo 7, 8 e 14, porque o nosso tempo é curto, né? Então a gente tem que resumir aqui. E Deus fala assim conosco. Aqui é Davi falando para o Senhor, né? Senhor, ouve minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e responde-me. Meu coração, aí Davi, meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E Deus fala assim, espere pelo Senhor, seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Então, essa incerteza que o pastor falou aqui, diante de tantas notícias, que a gente ainda não tem certeza de nada, Deus fala pra gente, espera por Ele. E o que ele fala? Entra na sua presença. O que é entrar na presença do Senhor? É o que a gente sempre está falando. Oração, intimidade com Deus, colocar para Deus aquilo que te aflige, aquilo que te entristece. Colocar a Deus também o agradecimento pelos livramentos, pelo sustento, pelo que Deus tem feito pela sua casa e pela sua família também. Porque a gente às vezes só coloca para Deus, só pede, né? E a gente esquece de agradecer. Vamos agradecer também ao Senhor, e Deus fala, entra na minha presença, espere por mim, resumidamente, né? Então a gente aqui na esperança do Senhor, no ano da esperança do Ministério Peniel, né? A gente coloca a nossa esperança no Senhor, sempre, sem duvidar. Deus abençoe vocês, uma linda noite para vocês, vamos louvar o Senhor com alegria, né? Em meio a tudo isso a gente tem que louvar o Senhor com alegria. Amém? Eu vou orar. Coloca aí, dá a mão pro seu companheiro, pro seu marido, pra sua filha, pro seu filho, né? E vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor agora. Amém? Vitória. Vitória não gosta de aparecer, mas ó, ela fica aqui. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, Amém, obrigada, Deus, por mais uma noite contigo, Senhor, um tempo tão pequeno, Senhor, mas eu creio que é um tempo precioso, Amém. Onde, Senhor, Tu vem falar conosco, Tu vem ministrar sobre as nossas vidas, ó Deus, através da vida do pastor Alexandre, que o Senhor venha usar a vida dele, ó Pai, que Sim. nada venha do seu intelecto, Senhor, mas que venha, Senhor, diante do Teu trono, Senhor, que venha a Tua vontade sobre a vida dele, Pai. Amém. Usa grandemente a vida dele, para que ele venha ser um canal, Senhor, de bênção, Senhor, para as nossas vidas. Deus, eu consagro a Ti esse tempo contigo. Senhor, envia os Teus anjos, Senhor, a nosso favor, ó Pai, guardando, Senhor, as nossas vidas, Amém. livrando de todo o mal. Todos aqueles que estão nos seus lares ouvindo essa palavra, Senhor, Pai, os cerca, Senhor, com o Teu poder, Senhor, com os Teus anjos também, ó Pai. Nós consagramos a Ti esse momento, Senhor, Te damos graça e honra, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Beijo. Vamos louvar? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as
mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Cante, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Declare, pra dizer que tu és o Rei. Declare isso. Pra dizer que tu és o Senhor. Glória a Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Louvado seja teu santo nome, Deus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por esse tempo. Aleluia. Deus Glórias a abençoe, meus Deus. irmãos. Fiquem com Deus. Até daqui a pouco. Amém. Tchau. Amém. Queridos, eu quero aqui com os nossos recados, eu quero passar aqui os recados para vocês. Os recados que nós costumeiramente nós passamos aqui para vocês. Então eu quero falar, irmãos, em primeiro lugar, sobre as ofertas e sobre os dízimos, irmãos. Nós mantemos a nossa fidelidade mesmo com as nossas igrejas fechadas, irmãos, porque isso não vai mudar a nossa fé. A nossa fé, ela permanece, a nossa confiança na palavra permanece, o nosso momento em oração com o Senhor permanece, os nossos cultos online, ele também permanece. Então a nossa fidelidade, ela também deve permanecer. Então que em nome de Jesus você mantenha a sua fidelidade com Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas. Nós temos as contas nos bancos Itaú, Bradesco também e Santander. Você pode fazer as transferências, né? Muitas pessoas nos buscam o número das contas aqui
nas nossas redes sociais e nós temos um grande prazer em passar para você, para que você possa fazer ali, manter a tua fidelidade para com o Senhor. Faça isso com amor. Cada um deve contribuir segundo está proposto no seu coração. Não faça isso por tristeza ou esperando ou aguardando algo em troca. Faça isso com alegria, né? Mantenha a tua fidelidade no Senhor. Faça isso com amor, sabendo que Deus que está prosperando a tua vida em todas as suas áreas, irmãos. As nossas redes sociais, continue nos seguindo, as nossas lives lá, procure as inscrições também para o YouTube, né? É importante você se inscrever no nosso canal do YouTube, @Peniel Vila Belmiro, e também para o Facebook e Instagram, esses que vocês estão nos seguindo, irmãos. Terça-feira nós fazemos um momento especial, que é os nossos cultos nos lares. É um momento de oração, um momento que nós separamos você e sua família na sua casa, para que você também possa separar e ter um tempo aí com Deus. Irmãos, o nosso próximo culto será no domingo às 19h30. Você fica aí ligadinho conosco também, através do Facebook e também do Instagram. Nós teremos o culto aí no domingo a partir das 19h30. Eu conto também com a sua presença em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias. Nós vamos falar sobre a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, né? Um assunto que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, né? Esse cativeiro que nós estamos passando, e nós vamos colocar aqui uma palavra que Deus tem ministrado ao nosso coração. Essa foi a palavra, irmãos, que eu ministrei para minha família na terça-feira às 20 horas no nosso momento de célula. Então eu separei essa palavra. A palavra que eu ministrei para minha família na terça-feira é a palavra que eu vou estar ministrando para vocês também. Então no livro de Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler a partir do verso 4, irmãos, a partir do verso 4, acompanha aí comigo até o verso 14, amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai, plantai jardins e comei do seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai paz com a cidade para onde vos fizer transportar, e orar a ela orar para o Senhor por ela, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: certamente, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor dos Exércitos, e tornarei a trazer ao lugar de onde eu vos transportei. Amém, queridos? Quero ter mais um momento de oração. Feche teus olhos aí no teu lugar, aí na tua casa, curva a sua cabeça, que você possa se concentrar nessa palavra, que você possa separar desse momento para que Deus venha ministrar uma palavra ao seu coração. Saiba que Deus, Ele está, nós servimos um Deus
onipresente. O que quer dizer isso? Que Ele está aqui nesse lugar e Ele também está na sua casa. Onde estão reunidos 2 ou 3, Deus está aí presente. Então Deus tem separado você nesse momento para estar contigo aí, com a tua família, para que você possa ouvir uma palavra do Senhor. Então que você fique focado nesse momento. Irmãos, são poucos minutos, nós temos aí 40 minutos aí pela frente, que sejam esses 40 minutos aí que você esteja separado e focado em nome de Jesus, amém? Então, queridos, feche teus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te adorar e bendizer o teu santo nome, Pai. Queremos pedir a cobertura do teu poderoso sangue, Pai. Queremos pedir a visitação do teu Espírito Santo em cada lar, em cada casa, em cada família, Deus. Que o Senhor venha visitar os corações, as almas que estão aflitas, Senhor Deus, que estão abatidas, Pai, que estão necessitando, Pai, do alimento, Pai, para se manter viva, de pé, Senhor Deus, e para que possa, Pai, passar por todas essas adversidades, Pai. Que o Senhor venha cuidar de cada coração, de cada vida, Deus, de cada família, Pai, e que essa palavra, como o Senhor ministrou ao nosso coração, aqui na nossa casa, na nossa família, Pai, venha também ministrar no coração dos teus filhos, Pai. Eu abençoo esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Queridos, falar sobre cativeiro nesse momento que nós estamos presos e cativos é muito pertinente, porque nós notamos, irmãos, que aqui o povo de Israel, né, o povo do Senhor, né, ele estava passando aqui um momento que eles estavam cativos, irmãos, porque eles foram deportados à Babilônia. Eles estavam num lugar onde eles não queriam estar, irmãos. Eles estavam num lugar onde eles não estavam nem preparados para estarem lá. É muito ruim, irmãos, quando você não está no lugar por decisão própria. Quando você não está no lugar porque você teve a escolha de estar lá. Como é bom, irmãos, ter liberdade. Como é bom ter o livre-arbítrio. Como é bom nós decidirmos ir para algum lugar, tomar alguma decisão. E olha só, e nesse momento, irmãos, como é que nós estamos? Nós não decidimos estar em casa. Nós não decidimos estar aqui. Nós não decidimos ficar trancado todo esse tempo. Muito pelo contrário. Nós, pela nossa vontade, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos pelas ruas hoje, na igreja, irmãos, nós estaríamos passeando com a nossa família, talvez alguns combinando de comer uma pizza depois. Como é bom, irmãos, estar livre, como é bom ter liberdade. Mas é aquele negócio, parece que nós só damos conta da liberdade quando nós estamos presos, não é verdade? Irmãos, e muitas vezes, olhando para esse texto, para esse povo, o cativeiro, ele quer nos ensinar alguma coisa, né? A esse povo cativo, né? A palavra do Senhor diz que Deus o permitiu que eles fossem para lá. Deus, ele permitiu que ele fosse para lá e Deus deu um tempo para eles passarem no cativeiro. A palavra do Senhor diz que eles iriam ficar cativos naquele lugar 70 anos, irmãos. Então, muitas vezes nós pensamos que já se passaram 30 dias, 40 dias, 50 dias... Irmãos, que desespero, vocês imaginem só, 70 anos, tempo determinado pelo Senhor, que eles iam ficar no cativeiro. Irmãos, terrível isso, muito difícil. E como é que você administra um cativeiro? Irmãos, cativeiro é lugar de morte, é lugar de tratamento, mas também é um lugar de crescimento. É onde as pessoas começam a desenvolver, irmãos, e crescer, principalmente espiritualmente. Quando nós olhamos, irmãos, essa história, o cativeiro, irmãos, ele mudou a vida daquelas pessoas, ele mudou a vida de uma geração, irmãos, porque muitas vezes nós não queremos a mudança na nossa vida, somos resistentes à mudança, e a mudança, ela vem muitas vezes para nos fazer melhores, irmãos, e eu tenho convicção de que tudo isso que nós estamos vivendo, irmãos, muitas vezes a gente pensa assim, é para mudar o governo, é para mudar o país, é para mudar, irmãos, é para mudar a gente, é para mudar eu e você. Se nós, em primeiro lugar, nós não olharmos para nós mesmos e não acreditar que precisa de uma mudança aqui, eu já estou no caminho errado. Eu preciso olhar para todo esse cenário, para toda essa situação, para todo esse cativeiro, como o povo de Israel estava vivendo aqui em meio à Babilônia, e acreditar
que a mudança ela precisa acontecer em primeiro lugar em mim. Irmãos, muitas pessoas, olha só, essa enfermidade, esse vírus, ele atinge toda e qualquer classe social. E é engraçado, irmãos, que você vê muitas pessoas com o coração quebrantado e muitas pessoas às vezes estressadas, discutindo um com o outro na rede social, um discutindo, brigando por causa da live do outro. É uma coisa terrível, mas isso é provocado, irmãos, porque elas estão cativas, irmãos, porque elas estão presas, irmãos, e a dificuldade, irmãos, conviver no cativeiro é luta, conviver no cativeiro é batalha. O cativeiro muitas vezes ele quer enfraquecer, ele quer te enfraquecer também espiritualmente, ele quer minar, irmãos, o inimigo, ele tem a intenção de minar as tuas forças, de minar o teu relacionamento com Deus, de minar, irmãos, todo aquele bem-estar que você sente, aquele amor, aquele cuidado de você falar para o Senhor. Muitas vezes, irmão, o cativeiro, ele tem a tendência de fazer isso. Mas nós precisamos, irmãos, reconhecer verdadeiramente que nós, apesar de estarmos nesse cativeiro, nós precisamos entender o nosso posicionamento no Senhor. E o nosso posicionamento, irmãos, daqueles que vivem no Espírito, que andam no Espírito, é viver nos frutos do Espírito do Senhor. E uma coisa que tem no fruto do Espírito, irmãos, é a humildade, é mansidão. E nós precisamos ter essa humildade, essa mansidão, sabendo, irmãos, que nós não vamos passar pelo cativeiro com o nosso braço e com a nossa força. Nós precisamos sim do Senhor, irmãos. Nós precisamos andar no caminho do Senhor. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, irmãos, a partir do verso 7, o apóstolo Paulo fala, irmãos, que ele foi atribuído de um espinho na sua carne. Era um mensageiro, irmãos, de Satanás, que veio a esbofetear ele, ou seja, ele estava passando um momento de dificuldade, um momento de adversidade, e a palavra do Senhor diz no verso 8 que ele orou ao Senhor por cerca de 3 vezes para que aquilo fosse retirado. Imagina quantas vezes nós estamos orando e clamando para que esse vírus vá embora, para que a nossa vida volte ao normal, para que tudo passe, irmãos, porque a gente já não aguenta mais. Imagina, isso é um espinho na nossa carne, todo dia cutucando a nossa carne, todo dia notícia ruim, todo dia passando por adversidade, todo dia uma confusão, ou dentro de casa ou no trabalho, pessoas perdendo emprego, todo dia uma tribulação. Isso é um espinho na carne. Mas a palavra do Senhor, irmãos, diz também lá no verso 9, né, que nós devemos nos gloriar na nossa fraqueza, porque Deus tem cuidado, Deus está querendo tratar de nós, irmãos. Nós precisamos ter essa compreensão que há um tratamento do Senhor em meio a tudo isso, irmão. E Deus está tratando, como Ele tratou do apóstolo Paulo, Ele também está tratando da nossa vida. E nós precisamos compreender que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa exatamente quando nós estamos fracos, na nossa fraqueza, porque quando nós estamos fracos, irmãos, nós estamos mais dependentes. E o apóstolo Paulo, ele compreendeu isso. Ele fala assim: por isso, no verso de número 10, por isso eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias e nas necessidades, e também nas perseguições e também nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Irmãos, porque na fraqueza você entra num campo chamado dependência de Deus. Você não jamais está interessado naquilo que você pensa, no racional, mas não, você já entrou num campo dependendo do Senhor. É aí que o Senhor quer te colocar, é aí que o Senhor quer te tratar. Quando você passa a entender que Deus está no controle de todas as coisas, que o cativeiro vai ser só por um momento, e que, irmãos, a graça dele nos basta, a graça dele é suficiente. Não importa, irmãos, aquilo que está acontecendo lá fora, a graça do Senhor, ela me enche, a graça do Senhor, ela me cobre, a graça do Senhor, ela é soberana sobre a minha vida. Nós precisamos ter essa compreensão, porque a graça do Senhor, ela é tudo que nós precisamos. Muitas vezes, irmãos, eu quero tantas coisas, mas eu tenho exatamente tudo que eu necessito. E tudo que eu necessito, irmãos, eu encontro no Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter humildade, tirar muitas vezes a nossa prepotência.
Muitas pessoas, irmãos, que podiam tantas coisas, hoje elas não podem nada. Que podiam fazer tantas coisas, que tinham programado tantas coisas, programado festas, viagens, e hoje foi tudo cortado, irmãos, porque foram tirados e muitos estão ali presos dentro desse cativeiro. Mas nós não podemos parar, irmãos. A palavra do Senhor diz que nós somos conhecidos por aqueles que avançam, irmãos, e nós precisamos avançar. A palavra do Senhor, ela nos diz, ela nos orienta, lendo esse texto aqui, que nós precisamos seguir em frente. Deus já havia falado para eles que eles estariam no cativeiro por 70 anos. Isso já estava dado. Era uma promessa, Deus já tinha falado. Mas então, mediante essa promessa, Deus, ele dá uma receita. Através do profeta Jeremias, ele falou assim: vocês precisam crescer, vocês precisam continuar a vida, vocês precisam continuar tocando as suas famílias. Olha no verso 6, tomem mulheres, gerem filhos, irmãos, e filhos têm filhos, multipliquem, cresçam, ou seja, a vida, irmãos, continua, a vida na sua casa continua, a vida da sua família continua, a educação dos seus filhos continua, o amor por sua esposa continua, o amor por seu marido continua também. Eu não sei qual situação você passa, eu não estou vivendo o seu dia a dia, nem dentro da sua casa, mas a sua vida, ela continua. Irmãos, mesmo em meio ao cativeiro, mesmo em meio à dificuldade, Deus te manda uma palavra: siga em frente, continua, mantenha a fé, porque Deus está no controle de todas as coisas. E uma outra coisa, irmãos, que Deus dá um recado muito importante aqui nesse texto. Ele fala assim: tenham paz. Irmãos, em meio a todo esse momento, é muito difícil você ter o coração em paz. Hoje eu estava na fila do mercado, irmãos, e eu vou falar uma coisa para você. Eu vi um casal já, um senhor e uma senhora, se estressando, já nervoso um com o outro, já só faltaram jogar um pacote de bolacha um na cabeça do outro lá que estava segurando, mas porque já estão estressados, irmãos, com essa situação, já estão brigando, irmãos, e não adianta, porque a pandemia ela não vai terminar se eu ficar mais estressado ou menos estressado. Então, em meio a todo esse cenário, em meio ao cativeiro, é necessário ter paz. E o Senhor nos orienta aí no verso 7, procurai a paz da cidade, para onde vos transporteis, ou seja, aonde você estiver, fica em paz. Está lá no trabalho, em meio à dificuldade, fica em paz. Está em casa, no home office, fica em paz. Perdeu o emprego, irmãos, eu também perdi, fica em paz. Irmãos, olha só, se de repente seus filhos estão estudando em casa, fique em paz. Se deram férias para ele, fique em paz, irmãos. O que importa é que você fique em paz, mantenha a paz, irmãos. Não adianta entrar no desespero, não adianta ficar nervoso agora. E o Senhor ainda diz assim: e orem por essa cidade, para que eu dê paz. É importante, irmãos, a gente acreditar que quem está no controle dessa situação é o Senhor, porque quando eu creio, irmãos, que o Senhor está, mesmo em meio do cativeiro, o Senhor me entrega paz. A palavra do Senhor diz que nós, que vivemos o Evangelho, que andamos no caminho do Senhor, nós temos a paz que excede todo entendimento. Sabe o que é isso, meus irmãos? É uma paz que as pessoas não compreendem. Você estar em paz em meio ao caos. Está tudo caindo, está tudo desmoronando e você está em paz. Está tudo uma dificuldade, irmão. Está todo mundo batendo, até o desemprego bate na tua porta. Mas você continua em paz. Sabe por quê? Porque a tua dependência não está nas coisas. A dependência não está só no governo. A tua dependência está no Senhor. E quando nós dependemos do Senhor, irmãos, algumas convicções, elas vêm sobre a nossa vida. E essas convicções, irmãos, é de tudo aquilo que nós vivemos em Cristo Jesus. Irmãos, o cativeiro, ele não pode mudar a minha essência nem a sua essência em Cristo Jesus. Olha só, esses dias eu coloquei uma frase no Instagram, um post no Instagram, e ela é muito pertinente para isso. Porque nós não podemos mudar a nossa essência, a nossa forma de agir, de reagir em função dessa situação. Eu não posso mudar a forma que eu trato a minha esposa, nem meus filhos, porque a gente está vivendo esse caos nesse momento. Muito pelo contrário, nós, eu, você,
né? Maridos, esposas, nós temos que passar a paz para a nossa família. A nossa essência, ela tem que permanecer a mesma, né? Eu coloquei o post que dizia assim: situações difíceis mostram o quanto maduro nós somos. A crise, ela não altera o caráter, mas ela revela. Então, irmãos, se o teu caráter ele é alterado ou mudado em meio à crise, é porque ele apenas está sendo revelado. Aquilo tudo já estava no teu coração. Muitas pessoas têm uma raiz de amargura no coração, lá no fundo, né? Que ela só se revela mediante a crise. Quando fica alguma coisa difícil, vem a crise. Quando acaba o dinheiro, parece que acaba o casamento. Então, irmãos, está errado. Nós precisamos ter a essência de Cristo, não pode mudar. Nós precisamos nos atentar a isso, irmãos. E Deus nos chama atenção nessa noite exatamente para isso. Quando nós estamos no cativeiro, irmãos, nós estamos vulneráveis, sim, irmãos, mas isso não pode determinar o nosso caráter e a nossa confiança em Cristo Jesus. Vocês lembram do caso da mulher de Jó? Depois de Jó passar por toda aquela dificuldade, perder filhos, perder bens, perder casa, perder tudo que ele tinha, só não tinha perdido a sua vida. Ela vira para o seu marido e fala assim: amaldiçoa esse Deus e morre, né? E ele fala para ela: você fala como uma louca, como é que você aceita o bem do Senhor e o mal você não quer aceitar? E é isso, irmãos, muitas vezes quando está tudo bem nós aceitamos aquilo que é bom, mas quando de repente vem um momento de dificuldade e um momento de adversidade, nós não aceitamos. Não que você tenha que ser passivo em aceitação. Eu não estou pedindo para você ser alguém passivo. Eu estou pedindo para você ser alguém ativo, mas na busca correta ao Senhor, na busca correta em oração. O cativeiro, irmãos, ele quer nos mudar, ele quer nos transformar, mas ele não pode mudar a nossa identidade em Cristo Jesus. Eu não sei qual cativeiro te aperta, onde a tua situação ela está mais difícil, mas ela não pode mudar a tua identidade em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, olha só, Deus tem uma promessa para nós. Ele determinou um tempo para aquele cativeiro. Deus não esquece dos seus filhos, Deus não esquece dos seus. Deus não esquece daqueles que clamam, Deus não esquece daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Deus não esquece de mim, Deus não esquece de você. Por mais que o tempo passe, irmãos, Deus não tem a nossa agenda e Ele não tem o nosso relógio cronológico, irmãos. Ele não trabalha com a nossa cronologia, Ele não trabalha com o nosso relógio, Ele trabalha com o tempo dEle, e o tempo dEle é onde nós precisamos estar e viver. A nossa agenda precisa estar de acordo com a agenda do Senhor, e as promessas dEle vão se cumprir na nossa vida. Ele não esquece, Ele fará, Ele executará aquilo que Ele prometeu. No verso 10 diz assim, olha só, porque assim diz o Senhor: certamente passados 70 anos, lembra que ele prometeu que ia ser 70 anos? A hora que passar 70 anos na Babilônia, eu, Senhor, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Sabe o que ele está falando? Passando 70 anos, eu vou aí, vou tirar vocês do cativeiro, vou trazer para o lugar que eu prometi e vai ficar tudo bem. É isso, irmãos. É isso. Nós precisamos apenas o quê? Depositar a nossa fé nessa palavra, sabendo que Deus é um Deus que faz, é um Deus que se revela e é um Deus que executa a sua palavra. Ele vai, irmãos, executar a sua palavra, porque Ele não é aquele que pensa em nos castigar. Deus não coloca, irmãos, eu e você dentro de um cativeiro, dentro de uma caverna, dentro da boca do ventre de um peixe, irmãos. Deus não nos coloca na cova dos leões, Deus não nos coloca na frente de gigantes, irmãos, para que nós pudéssemos perder. Deus nos coloca sim, irmãos, dentro das nossas batalhas e das nossas lutas, para que nós possamos sair vitoriosos. Deus nos coloca em meio a lutas e batalhas para que nós possamos sair vitoriosos. Se você está passando luta, se você está passando batalha, se você está passando adversidade,
Fique em paz, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas e Deus vai fazer algo maravilhoso para você. Deus tem algo separado, irmãos, para você, maravilhoso, em nome de Jesus. E olha só, irmãos, quando eu digo que Deus tem promessa, Deus tem promessa. Quando eu digo que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Não é porque eu estou falando, é porque a sua palavra, ela nos diz exatamente isso. Olha só, no verso de número 11 ele diz assim, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Às vezes, irmãos, nós achamos que nós sabemos, ou nós pensamos, ou nós acreditamos. Só um minutinho, irmãos, que aqui acabou a bateria do celular. Foi. Nós sabemos, muitas vezes nós acreditamos que podemos fazer ou não podemos fazer. A palavra do Senhor diz que Ele é que sabe o pensamento que tem sobre nós. Ele tem um pensamento de paz e não de mal. Deus não tem um pensamento de mal. Deus tem um pensamento de paz. E os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Os caminhos do Senhor são muito mais altos que os nossos. Deus promete, irmãos, que vai ficar tudo bem. Muitas vezes eu estou do lado pessimista, porque eu estou ouvindo notícias e situações pessimistas. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você se alimenta. Aquilo que você se alimenta e aquilo que você alimenta a tua mente e o teu coração é aquilo que vai ficar guardado dentro de você. Se você sempre recebe uma palavra de esperança, creia na esperança. A palavra do Senhor diz que nós devemos lutar, que Abraão lutou contra a esperança. Sabe o que é isso, irmãos? É acreditar sempre e ter a convicção que eu vou bater até na esperança, irmãos, crendo que Deus vai fazer algo sobrenatural. Ele sabe o pensamento, o pensamento dele é o pensamento que ele tem sobre nós, é um pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Nós queremos o quê? Que acabe tudo bem, que fique tudo maravilhoso, que ninguém da nossa família fique enfermo, que nós possamos sair, que o país cresça, que os empregos voltem, irmãos, que nós possamos trabalhar, que nós possamos ter uma vida normal. Ei, é isso que você quer? Então creia, porque o Senhor vai realizar o desejo e o sonho do nosso coração. Quando? Quando acontece isso, pastor? Quando eu buscar o Senhor de todo o meu coração. A palavra do Senhor diz, Ele vai dar o fim que Ele espera, Ele vai dar o fim que a gente espera. Mas olha só, no verso 13 diz assim, no verso 12, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Ele está pronto para ouvir. Deus está pronto para nos ouvir, para realizar os nossos sonhos, aquilo que a gente quer, aquilo que está no nosso coração. Olha só, no livro de Isaías, capítulo 55, verso 8, diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Os caminhos do Senhor são mais elevados e muito mais altos. Aquilo que nós pensamos é muito pequeno, aquilo que nós planejamos é muito pouco daquilo que nós esperamos do Senhor. Tenha convicção, nós precisamos orar, clamar e buscar o Senhor, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Irmãos, é exatamente aí que está o problema. Aonde nós nos alimentamos, aquilo vem na nossa mente e desce para o nosso coração. Por isso que as pessoas estão tristes, depressivas e amarguradas. Porque, irmãos, muitas vezes, porque eu falei na live anterior, ser pessimista não dá trabalho nenhum. Ser propagador de notícia ruim não dá trabalho nenhum. Mas você tem que ser aquele que prega o Evangelho. E Evangelho quer dizer boas notícias e boas novas. Seja um propagador de boas notícias. Dê boas notícias, irmãos. Em vez de você falar quantas pessoas morreram, fala quantos foram curados, irmãos. Você tem que ser propagador de boas notícias. Leve esperança. E você pode levar esperança para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para os seus vizinhos, irmãos. As pessoas, elas já estão cheias de más notícias. As redes, os canais de televisões, eles estão cheios de má notícia. A internet, ela está cheia de má notícia. Você tem que ser um portador de boas novas e portador de boas notícias. As pessoas estão morrendo, as pessoas do grupo de risco estão morrendo, tem pessoas do grupo de risco que estão sendo curadas, irmãos. É isso, irmãos, nós precisamos propagar boas notícias. Chega de ficar propagando notícia ruim. Então, irmãos, é muita notícia ruim,
se alimentando de coisa que não vai nos agregar em nada. A palavra do Senhor diz, irmãos, que nós devemos nos aproximar do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E a palavra do Senhor diz assim: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei você voltar do cativeiro. Irmãos, o cativeiro não é um lugar permanente. O cativeiro é uma experiência que vai te aproximar do Senhor. Essa experiência é para que você volte a ter fidelidade para com Deus. Essa experiência é para que você volte a honrar o Senhor. Nós acabamos de louvar, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Irmãos, tudo isso é para adorar o nome do Senhor. As pessoas precisam se curvar, as pessoas precisam abrir os seus lábios e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Vai chegar um tempo, irmãos, que não terão mais oportunidade de fazer isso, de declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E agora, irmãos, nós precisamos também, Deus quer marcar um encontro com nós. Nós precisamos acreditar que Deus é aquele que marca um encontro com os seus filhos. A palavra do Senhor diz que em Gênesis, quando Adão e Eva estavam no jardim, na viração do dia, Deus iria os visitar. Sabe por que Deus ia visitar Adão e Eva? Porque Ele queria conversar, porque Ele queria saber como eles estavam. E muitas vezes Ele perguntava para Adão: e aí, Adão, como é que tá? E aí, Adão, o que está fazendo? Irmãos, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o teu coração, Deus também sabe aquilo que você pensa, aquilo que você vive, aquilo que você passa. Mas Ele quer conversar com você. Ele quer ter um tempo com você, Ele quer ter um bate-papo contigo, Ele quer ter um a sós com você, Ele quer ter um face a face, Ele quer ter um peniel com você, Ele quer olhar nos teus olhos, Ele quer ouvir os teus lábios dizer o quanto você precisa dEle, o quanto você tem necessidade de se aproximar dEle, o quanto você o deseja, o quanto você o quer. Os reinos, irmãos, eles estão abalados, os povos estão se curvando, eles precisam declarar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Irmãos, quando nós recorremos a Deus de todo o nosso coração, o milagre do Senhor, Ele chega. O milagre do Senhor, Ele acontece. Irmãos, Deus nos ouve, Deus nos enxerga, Deus sabe exatamente onde nós estamos. Quando nós passamos, irmãos, essas situações difíceis, volta de novo à história de Jó. Lá no livro de Jó 42:5, Jó declara, irmãos, depois de ter passado toda essa dificuldade, todo esse cativeiro, de ter sofrido tudo, ele fala assim: com ouvidos os meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, é isso que Deus quer nos ensinar. Ele quer nos mostrar. A gente já ouviu muito falar do Senhor. A gente ouve a todo momento falar. Muitas vezes parece que nós servimos um Jesus, um Deus que está distante, lá no céu. Um desconhecido talvez, que a gente nunca viu. Pessoas que muitas vezes nunca sentiram a presença de Deus. Mas aqui essa declaração de Jó, ele fala assim: chegou o tempo que a gente não quer apenas ouvir, a gente quer ver, a gente quer enxergar, a gente quer sentir esse Deus. A gente precisa, os nossos olhos espirituais precisam enxergar a presença de Deus no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. A gente precisa sentir, o nosso coração, ele precisa bater, sabendo que Deus é que tem cuidado de nós. E isso vem através da convicção, da promessa de Deus que nos tirará desse cativeiro. E aqui, irmãos, já caminhando para o final, nós precisamos crer que a nossa vitória, o Senhor nos permite entrar no cativeiro, porque Ele é poderoso para nos tirar desse cativeiro. Olha só, no verso 14 diz assim: que serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de onde vos transportei. Aquele que faz a ferida é o que liga. Aquele que te coloca no cativeiro é o mesmo que tira. Aquele, irmãos, que muitas vezes permitiu a pandemia é aquele que vai tirar a pandemia, irmãos. Aquele que permitiu que o vírus existisse é aquele que vai exterminar o vírus, irmãos.
É isso, irmãos, nós precisamos ter esse tipo de convicção. Acreditar, irmãos, que nós não podemos ser influenciados por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa que venham nos falar. A gente não pode ter esse tipo de influência. Nós precisamos ter uma influência, irmãos, na palavra do Senhor, estar convicto naquilo que nós estamos vivendo. E quando nós temos essa convicção, irmãos, não tem cativeiro que nos prenda, irmãos. No cativeiro, sem cativeiro estamos em paz. No cativeiro estamos em paz. Passou o cativeiro, continuamos em paz. A nossa vida, a nossa identidade, ela não vai mudar. Não é o cativeiro que vai mudar a minha vida, irmãos. Não é o cativeiro que vai mudar a tua vida. Não é a pandemia que vai te prender. Não é a pandemia que vai te fazer livre. Quem vai te fazer livre é o Senhor Jesus. Quem vai te libertar, quem vai te resgatar, quem vai curar a tua enfermidade é Jesus. Irmãos, quem vai tirar toda a dor, quem vai tirar tua depressão, tua lágrima, teu choro, é Deus, irmãos. É Deus que vai tirar, não importa qual situação. Muitas famílias vão passar por esse processo de pandemia, elas vão ainda continuarem cativas. Por quê? Porque não estão vivendo libertas por Senhor, pelo sangue de Jesus, irmãos. É Deus que liberta, irmãos. É Deus que sara, é Deus que cura, irmãos. Nós precisamos estar influenciados. Olha só, irmãos. Às vezes a gente quer força, a gente quer coragem. Irmãos, no livro de Isaías 40, 29 diz assim, que Ele, o Senhor, Ele dá força ao cansado, Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Se você está assim, sem nenhum vigor, você tem que saber que aquele que te dá força é o Senhor, que aquele que está te sustentando aí é Deus, irmãos. Muitas vezes nós estamos achando que são outras coisas, mas é Deus que está te sustentando. Tenha fé. É com essa palavra, irmãos, que eu quero encerrar. Tenha fé. A fé, irmãos, no livro de Hebreus diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha só. E a prova das coisas que não se veem. Irmãos, nós não estamos enxergando o fim dessa pandemia. Não estamos. Estamos sofrendo adiamento pós-adiamento da nossa quarentena está se adiando, a gente não está vendo o fim. Pode ser que abra aqui, fulano abriu ali, mas a gente está na incerteza. E quando nós pensamos em fé, irmãos, a fé é exatamente isso. É o firme fundamento, é a certeza, é a convicção das coisas que espero. Eu espero que Deus vai fazer o melhor, que Deus vai fazer o sobrenatural, que Deus vai cuidar de nós, que Deus vai nos sustentar. É a prova das coisas que não se vê. Eu não estou enxergando nada, eu não vi nada, eu não sei de nada, mas eu tenho uma convicção em Cristo Jesus, que é Ele que vai cuidar de nós. Não sei quanto tempo, não sei se é mais 15 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. O dono da igreja é o Senhor e Ele que cuida dos seus filhos, Ele que cuida da noiva, Ele que cuida da sua igreja. A gente precisa ter fé, irmãos. A influência, irmãos, olha uma frase de Billy Graham, a influência cristã no lar pode até ter uma importância permanente na vida de uma criança ou na vida de um cristão, mas a fé não pode ser transferida como se fosse uma herança, um bem de família. Ela precisa ser exercitada individualmente. Eu não consigo passar a minha fé para você, eu não consigo transferir a minha fé para a minha esposa, mas eu creio que em nome de Jesus, a fé que tem no meu coração em Deus, você pode alcançar pelo poder que há no nome de Jesus. Você pode passar a acreditar, ter a fé, o fundamento na fé em Cristo Jesus, porque por meio daquele que nos salvou, por meio daquele que nos amou. Então que você possa exercitar todo dia a tua fé, crendo que Deus amanhã, o dia de amanhã, vai ser melhor que hoje, porque o amanhã, ele pertence ao Senhor. Nós não podemos mais fazer nada com aquilo que passou. Hoje, nosso presente é um presente de Deus para a nossa vida, e o amanhã, ele pertence ao nosso Deus, e Deus tem preparado um grande amanhã para você, porque Ele tem um pensamento de paz e não de mal. Irmãos, Deus não quer o nosso mal. Nós não servimos um Deus tirano, nós não servimos um Deus mau, nós servimos um Deus de poder, um Deus de amor e um Deus de cuidado.
Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem cuidado da minha família e da minha vida, e Ele vai continuar cuidando em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração por você e também orando, irmãos, crendo que o Senhor, Ele vai alcançar aí a sua casa, Ele vai alcançar a sua família, Ele vai alcançar os seus filhos. E você que é pai, você que é mãe, abençoe seus filhos. Marido, abençoe sua esposa. Abençoe sua esposa, coloque a mão nela, coloque a mão nos seus filhos e abençoe a vida deles. Você tem o poder, você tem a autoridade sobre o seu lar para abençoar os seus que estão aí no seu lar. Então você, marido, esposo, vocês têm a responsabilidade para com os seus filhos. Façam isso. Muitas vezes o marido não é cristão e a mulher é. Não importa, faça você. De repente a mulher que é cristã e o marido não. Não importa, esposa, faça você. Abençoe sua casa, abençoe seus filhos, abençoe o seu marido. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai fazer um sobrenatural e acrescentar fé no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus maravilhoso, nós queremos te louvar. Queremos te louvar, Deus, e queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família, dos teus filhos, Pai, da tua igreja. Que o Senhor possa alcançar, Senhor Deus, poderosamente, Senhor Deus, a vida dos teus filhos. Nós queremos colocar, Deus, diante da tua presença, os nossos irmãos, Pai, que estão passando dificuldade. Muitos estão nos hospitais, enfermos, Pai, como a vida do Gustavo, o pai da Edneia, Pai, o tio do Rubens, Pai, pessoas que estão sofrendo de enfermidade. Mas eu creio que Deus, Pai, é aquele que opera o teu milagre. Alcança os teus filhos, Pai, na tua onipresença, Pai, aonde eles estiverem, esteja ali com eles, Pai, cercando do teu cuidado e cercando do teu amor. Que o Senhor venha dar direção aos nossos governantes, Pai. Abençoa, Pai, os profissionais da saúde, Pai, e nós declaramos, Pai, que as UTIs elas estarão vazias, Pai, porque o Senhor operará a tua cura, Pai. Leva a tua cura para cada hospital, para cada lugar, Pai, e que o Senhor, em nome de Jesus, venha nos blindar, Pai, de todo mal, de todo vírus, Pai, de toda adversidade. Se tem algum coração machucado, sofrendo, sobrecarregado, Pai, alivia, Pai, traz a paz, Senhor Deus, que excede todo entendimento e que guarda os seus corações. Que o Senhor venha guardar o seu coração, Pai, cercando de todo cuidado, Pai. Eu abençoo, Pai, a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe vocês.